Uma mulher simples entrou numa das maiores empresas do país, carregando apenas uma mochila, um crachá provisório e um segredo que mudaria a vida de todos ao redor. Mas quando o chefe arrogante decidiu demiti-la na frente de todos, ele não imaginava que estava despedindo a pessoa mais importante daquele lugar. Tem dias que o destino entra por uma porta giratória sem fazer barulho. Ninguém percebe, ninguém olha. E é exatamente assim que ele quer. Naquela manhã, o sol ainda mal tinha aquecido as calçadas de vidro e concreto do centro financeiro da cidade, quando uma mulher atravessou a entrada principal do Grupo Santos com uma mochila no ombro, um crachá provisório pendurado no pescoço e uma expressão que não revelava absolutamente nada. Ela não era a primeira a chegar. Também não era a última. Era apenas mais uma. Pelo menos era o que parecia. Seu nome era Adriana Antunes, e ninguém naquele prédio fazia a menor ideia do peso que aquele nome carregava. A recepcionista entregou a ela um formulário de integração sem tirar os olhos da tela do computador. Adriana preencheu tudo com letra firme e controlada, devolveu o papel com um sorriso educado e seguiu o corredor indicado sem fazer perguntas. Ela já sabia o caminho. Conhecia cada detalhe daquele prédio, a curvatura do corredor no terceiro andar, o barulho específico que o elevador central fazia antes de abrir as portas, o cheiro de café que vinha da copa às 8h30 da manhã. Conhecia tudo isso não porque alguém tivesse contado, conhecia porque havia passado meses estudando cada centímetro daquele lugar antes de dar o primeiro passo. Adriana Antunes não havia chegado ali por acaso, mas por enquanto ninguém precisava saber disso. A sala de integração era ampla, com janelas que davam para a cidade lá embaixo, uma cidade que parecia pequena dali de cima, como se o Grupo Santos existisse num mundo acima de todos os outros. Talvez fosse essa a intenção. Havia outros 9 funcionários novos sentados em volta da mesa. Adriana escolheu uma cadeira no canto perto da janela e colocou a mochila no chão com cuidado. Enquanto os outros se apresentavam com aquela energia nervosa, característica de quem quer causar boa impressão, ela ficou quieta, observando. Observar era algo que Adriana fazia melhor do que qualquer outra coisa. Ela viu a insegurança no sorriso largo do rapaz, que falou alto demais ao se apresentar. Viu a ambição disfarçada de entusiasmo na moça que mencionou o próprio currículo 2 vezes, sem que ninguém tivesse perguntado. Viu a resignação nos olhos do homem mais velho que claramente precisava daquele emprego mais do que queria. E viu também a assistente que entrou pela porta dos fundos carregando uma pilha de pastas. Uma mulher de olhar atento, movimentos precisos e uma competência silenciosa que Adriana reconheceu imediatamente. Cláudia Maia. Adriana já sabia quem ela era. Havia pesquisado todos que trabalhavam próximos a Rafael Santos. Cláudia era a assistente pessoal dele havia anos. Leal, discreta, eficiente. O tipo de pessoa que sabe tudo sobre o chefe, mas não conta nada para ninguém. Por uma fração de segundo, os olhos das duas se encontraram. Cláudia desviou o olhar e saiu da sala. Mas Adriana notou que ela havia hesitado. Apenas um instante, como se algo naquela mulher sentada no canto tivesse chamado a atenção sem que ela conseguisse explicar por quê. A manhã passou devagar, como passam todas as manhãs em que se está esperando por algo. Adriana participou das apresentações institucionais, assinou os documentos necessários, fez as perguntas certas, nem de menos, para não parecer desinteressada, nem de mais, para não chamar atenção. Era uma linha tênue e ela a percorria com a precisão de quem havia ensaiado cada passo. Foi durante o intervalo do almoço que ele apareceu. Adriana estava no corredor do 4º andar, com um copo de água na mão, olhando pela janela para o movimento lá embaixo, quando ouviu passos rápidos e decididos, vindo em sua direção. O tipo de passo que faz as pessoas se afastarem automaticamente, sem saber por quê. Ela não se afastou.
Rafael Santos passou pelo corredor como se o mundo inteiro fosse uma extensão do seu escritório. A cabeça levemente erguida, o olhar fixo no horizonte, o terno impecável e a expressão de quem não tem tempo para nada que não seja absolutamente essencial. Ele passou por Adriana sem olhar. Ela o acompanhou com os olhos, em silêncio. Havia algo perturbador naquele momento. Não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Rafael Santos havia passado a menos de 2 metros da mulher que tinha todos os motivos do mundo para destruí-lo e nem sequer havia percebido que ela existia. Adriana baixou o olhar para o copo de água na mão. As mãos estavam completamente firmes. Ela mesma se surpreendeu com isso. A tarde trouxe a primeira tarefa real. Uma análise preliminar de um projeto de expansão que o departamento estava desenvolvendo. Adriana recebeu o arquivo, abriu no computador e começou a ler. 3 minutos depois, ela havia identificado um erro grave nas projeções financeiras. Não era um erro pequeno. Era o tipo de erro que, se não fosse corrigido, custaria à empresa uma quantia considerável em poucos meses. Adriana releu os números 2 vezes para ter certeza. Estava certo, ou melhor, estava errado, profundamente errado. Ela fechou o arquivo, entrelaçou os dedos sobre a mesa e ficou parada por alguns segundos. Uma parte dela queria deixar o erro passar. Seria mais fácil, mais seguro, mais invisível. Mas Adriana Antunes não havia chegado até ali para ser invisível. Havia chegado para ser inevitável. Ela abriu um novo documento e começou a digitar. No final do expediente, Cláudia Maia passou pela mesa de Adriana para recolher os documentos do dia e parou quando viu o relatório que ela havia produzido. 4 páginas de análise densa, precisa e completamente contrária às conclusões do projeto original. Cláudia leu a primeira página, depois a segunda. Levantou os olhos para Adriana com uma expressão que misturava surpresa com algo que talvez fosse respeito. "Você sabe que esse projeto foi aprovado pessoalmente pelo Rafael?" disse ela em voz baixa. Adriana encontrou o olhar dela, sem piscar. "Eu sei", respondeu simplesmente. Cláudia ficou parada por um momento, como se estivesse avaliando aquela resposta, avaliando aquela mulher, tentando entender o que havia por trás daquela calma que não parecia normal. "Posso levar isso para ele?" perguntou Cláudia, ainda segurando o relatório. "É para isso que foi escrito", disse Adriana. Cláudia pegou as folhas com cuidado, como se de repente elas pesassem mais do que deveriam, e saiu sem dizer mais nada. O prédio foi esvaziando aos poucos. As luzes dos andares foram apagando uma a uma. E o barulho da cidade lá fora foi tomando o lugar do movimento interno. Adriana foi a última do seu andar a sair. Pegou a mochila, desligou o computador, ajustou a cadeira exatamente como havia encontrado. Não por hábito, mas por cuidado. Ela sempre deixava tudo exatamente como havia encontrado. Era uma forma de existir sem deixar rastros, pelo menos por enquanto. No corredor vazio, ela parou em frente ao espelho ao lado do elevador. Olhou para si mesma por um longo momento. Viu o crachá com o nome dela pendurado no pescoço. Adriana Antunes, analista de projetos. E por um instante fugaz, aquela imagem a levou de volta. De volta ao pai. De volta à empresa que ele havia construído com as próprias mãos. De volta àquela manhã em que tudo havia desmoronado e ela havia jurado para si mesma, ainda com o chão frio sob os pés, que um dia voltaria, não para destruir, para fechar. Os olhos dela ficaram parados no espelho por mais 3 segundos. Depois, ela respirou fundo, pressionou o botão do elevador e sussurrou para o reflexo dela mesma com uma voz baixa que carregava anos inteiros de silêncio e determinação. "Eu voltei." As portas do elevador abriram e Adriana Antunes entrou, deixando para trás apenas o eco daquelas 2 palavras, flutuando no corredor vazio como uma promessa que o destino já havia decidido cumprir.
Existe um tipo de silêncio que não é ausência de barulho, é presença de tensão. E foi exatamente esse silêncio que tomou conta da sala de reuniões do Grupo Santos naquela manhã. Um silêncio denso, carregado, do tipo que faz as pessoas olharem para a mesa em vez de olharem umas para as outras. Adriana estava sentada no último lugar da fileira lateral, com o relatório na frente e as mãos unidas sobre ele, tranquila, imóvel. Como alguém que já sabe o que vai acontecer e decidiu com antecedência como vai reagir. Do outro lado da mesa comprida, Rafael Santos entrou na sala como entrava em todos os lugares, como se o ambiente inteiro existisse para recebê-lo. Ele jogou a pasta sobre a mesa, afrouxou levemente o colarinho e varreu o rosto de cada pessoa presente com aquele olhar que havia aprendido a usar como ferramenta. O olhar de quem avalia e já decidiu ao mesmo tempo. Quando seus olhos chegaram até Adriana, pararam por menos de um segundo, apenas o suficiente para registrar. Funcionária nova, irrelevante, e seguiram em frente. A reunião havia sido convocada para apresentar os resultados do projeto de expansão. O mesmo projeto cujas projeções financeiras Adriana havia analisado no dia anterior. O mesmo projeto com o erro grave que ela havia documentado em 4 páginas e deixado com Cláudia antes de ir embora. Cláudia estava sentada ao lado de Rafael, com o bloco de anotações no colo e a expressão neutra de sempre. Mas Adriana notou, e somente ela notou, que a assistente havia colocado uma pasta específica sobre a mesa, levemente separada das outras. Uma pasta que Rafael ainda não havia aberto. O gerente de projetos começou a apresentação. Slides coloridos, números alinhados, linguagem corporativa. A sala ouvia com aquela atenção de fachada que as pessoas usam quando precisam parecer interessadas sem necessariamente estar. Adriana ouvia de verdade, e a cada slide que avançava, cada número que aparecia na tela, ela sentia o erro ficando maior. Não porque havia mudado, mas porque ficava mais evidente o quanto ninguém na sala havia se dado ao trabalho de enxergá-lo. Ou pior, alguém havia enxergado e decidido não falar. Foi quando o gerente chegou à slide de projeção financeira para os próximos meses que Adriana colocou a mão sobre a mesa e disse, com uma voz calma e direta, "Com licença, há um problema nessa projeção." O gerente parou. A sala inteira olhou para ela. Rafael Santos ergueu os olhos dos próprios papéis e fixou o olhar naquela mulher que havia interrompido sua reunião com a mesma naturalidade com que se pede para passar o sal. "Como você disse?" perguntou ele, com uma voz que não era uma pergunta, era um aviso. A projeção do terceiro trimestre está baseada numa taxa de ocupação que não considera o reajuste contratual previsto para o período, disse Adriana, sem elevar o tom, sem recuar 1 milímetro. A margem real é aproximadamente 18% menor do que o que está sendo apresentado. Se o projeto avançar com esses números, a empresa vai absorver um prejuízo considerável antes do fim do ano. O silêncio que se seguiu foi de outro tipo. Não era mais o silêncio tenso de antes, era o silêncio de quando uma verdade inconveniente ocupa todo o espaço da sala e ninguém sabe bem o que fazer com ela. O gerente de projetos abriu a boca, fechou, olhou para os próprios slides, como se estivesse vendo pela primeira vez. José Vitor, sentado na ponta oposta da mesa, tamborilou os dedos uma vez sobre a superfície e depois ficou absolutamente imóvel. Os olhos fixos em Adriana com uma expressão que não era surpresa, era reconhecimento. Rafael Santos se levantou devagar. Havia uma linguagem no corpo dele que dispensava palavras. Cada centímetro de movimento comunicava algo, e naquele momento o que comunicava era inconfundível. Ele não estava apenas incomodado, estava com raiva. "Você tem um dia de empresa", disse ele com a voz baixa e cortante. "Um dia."
E acha que pode entrar numa reunião e contradizer uma análise que a minha equipe levou semanas desenvolvendo? Não estou contradizendo a equipe, respondeu Adriana, no mesmo tom de antes. Estou apontando um erro específico nos dados. São coisas diferentes. Alguém na sala prendeu a respiração de forma audível. Rafael deu um passo em direção a ela. E sabe o que eu acho? Disse ele. E havia algo na voz agora que ia além da raiva corporativa. Havia algo pessoal, algo que vinha de um lugar fundo, onde o ego e o medo moram juntos. Acho que você não entende como as coisas funcionam aqui. Acho que você confundiu essa sala com um lugar onde qualquer pessoa pode chegar e achar que sabe mais do que todo mundo. Adriana não piscou. Um dos números estão no relatório que entreguei ontem, disse ela simplesmente. Qualquer pessoa pode verificar. Foi aí que Rafael Santos perdeu o fio que ainda segurava. Ele se adiantou, colocou a mão espalmada sobre a mesa, apontou o dedo diretamente para ela, exatamente como estava na foto que o mundo inteiro veria dias depois, e disse em voz alta, com cada palavra separada e carregada como uma sentença: "Você está demitida." A sala congelou. Não era metáfora. As pessoas literalmente pararam. O gerente com a mão suspensa no ar, José Vitor com o copo a meio caminho da boca, Cláudia com a caneta parada sobre o bloco em branco. Todos olhavam para Adriana esperando o colapso, esperando as lágrimas, o tremor, o pedido desesperado por uma segunda chance. Não veio nada disso. Adriana Antunes olhou para o dedo apontado na sua direção. Depois, levantou os olhos para o rosto de Rafael Santos com uma calma que não era indiferença. Era algo muito mais profundo do que isso. Era a calma de quem já perdeu tudo uma vez e sabe, com absoluta certeza, que nunca mais nada vai doer tanto quanto aquilo. Ela pegou o relatório sobre a mesa, colocou dentro da pasta com cuidado, fechou o zíper da mochila devagar, cada movimento deliberado, cada segundo daquele silêncio pertencendo a ela, e se levantou. Olhou para Rafael uma última vez e disse, com uma voz baixa que chegou a cada canto daquela sala sem precisar de volume: "Tudo bem, Rafael, você vai entender depois." Depois virou as costas, atravessou a sala inteira sob o olhar paralisado de todos e saiu pela porta sem pressa, sem lágrimas, sem drama. Apenas saiu. O corredor estava vazio. Adriana caminhou até o elevador, pressionou o botão e esperou. Quando as portas abriram, ela entrou, virou-se para a frente e deixou as portas fecharem. Só então, sozinha, sem nenhum olhar sobre ela, ela fechou os olhos por 3 segundos. Não de dor, de concentração. Ela sabia que aquele momento havia sido o gatilho, o ponto sem retorno. A partir dali, as peças começariam a se mover sozinhas, algumas por vontade dela, outras por força do próprio peso da verdade. Estava pronta para as duas coisas. De volta à sala de reuniões, o silêncio durou mais do que Rafael esperava. As pessoas continuavam olhando para a porta por onde Adriana havia saído, como se ainda esperassem que ela voltasse. Rafael varreu a sala com o olhar, esperando encontrar concordância, validação, o assentimento de sempre. Encontrou olhos desviados. "A reunião continua", disse ele mais alto do que precisava. Ninguém respondeu imediatamente. Foi Cláudia quem se mexeu primeiro. Ela abriu a pasta que havia separado no início da reunião, a pasta com o relatório de Adriana, e a empurrou discretamente na direção de Rafael, sem dizer uma palavra. Ele olhou para ela. Ela sustentou o olhar sem piscar. Rafael abriu a pasta. Leu a primeira linha, depois a segunda. Depois parou. Ninguém na sala viu a expressão que cruzou o rosto dele naquele momento, porque ele abaixou a cabeça rápido demais. Mas Cláudia viu e guardou. Do outro lado da mesa, José Vitor aguardou o momento em que todas as atenções estavam dispersas para pegar o celular discretamente abaixo da linha da mesa. Abriu uma conversa sem nome, digitou rápido: "Foi demitida. O plano avança." Enviou, guardou o celular e levantou os olhos com o mesmo rosto de sempre.
neutro, profissional, absolutamente indecifrável. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse exatamente dentro do previsto. E estava. Só que não do jeito que José Vitor imaginava. Há algo que as grandes empresas nunca conseguem controlar. Não é o mercado. Não é a concorrência. Não é nem mesmo a opinião dos acionistas. É o sussurro. Aquele murmúrio baixo que começa num canto, passa por uma mesa, dobra um corredor e antes que alguém perceba, já tomou conta de cada andar do prédio como fumaça por baixo de uma porta fechada. E naquela manhã, o sussurro tinha um nome: Adriana Antunes. Tudo começou com Rogério, um analista que trabalhava no Grupo Santos havia mais de uma década e que, diferente da maioria, tinha o hábito de prestar atenção nas pessoas antes de prestar atenção nos números. Rogério havia estado na reunião, havia visto a demissão, havia visto Adriana sair e havia visto algo nos olhos dela que não conseguia identificar. Não era medo, não era raiva, não era aquela expressão devastada que as pessoas costumam ter quando perdem o emprego na frente de todos. Era outra coisa, uma coisa que ficou rodando na cabeça dele o resto da manhã, até que, no intervalo do almoço, ele abriu o computador e digitou o nome dela no buscador, quase sem perceber o que estava fazendo. Adriana Antunes. Os primeiros resultados eram genéricos, perfis profissionais, referências esparsas, nada extraordinário. Mas Rogério foi descendo a página, e foi na quarta ou quinta entrada que ele parou. Era um artigo antigo, o tipo de matéria que os portais de notícia publicam e depois esquecem, mas que o tempo preserva como uma fotografia guardada numa gaveta. A manchete dizia: empresa familiar perde tudo após desvio de sócio. Família fica sem patrimônio após décadas de trabalho. Rogério clicou, abriu a página. E no meio do texto, entre nomes e datas e detalhes jurídicos que ele mal processou, havia uma foto. Uma foto de uma jovem de pé na frente de uma empresa, ao lado de um homem mais velho de sorriso largo e olhos cansados. Orgulhoso como só um pai pode ser orgulhoso. Abaixo da foto, uma legenda simples: Adriana e seu pai, seu Benedito Antunes, fundador da Antunes em Filhos, meses antes da falência. Rogério olhou para a foto por um longo tempo. Depois olhou para o nome da empresa que aparecia ao longo do artigo. A empresa que havia absorvido os contratos da Antunes em Filhos após a falência, a empresa que havia crescido de forma meteórica nos anos seguintes com aqueles mesmos contratos como base. O nome era diferente na época, mas Rogério conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia. Era o nome que estava gravado na fachada do prédio, onde ele trabalhava há mais de 10 anos. Ele fechou o computador devagar. Ficou parado. As mãos sobre a mesa não tremiam, mas ele precisou olhar para elas 2 vezes para ter certeza. Cláudia Maia não havia almoçado. Havia ficado na mesa com uma xícara de café que já estava fria e o relatório de Adriana aberto na frente. Não porque precisasse reler, mas porque não conseguia parar de reler. Cada número estava certo, cada projeção estava fundamentada. Cada nota de rodapé apontava para uma fonte verificável. Adriana havia produzido aquilo no seu primeiro dia de trabalho. Cláudia havia trabalhado com Rafael Santos por anos o suficiente para reconhecer competência extraordinária quando via. E o que estava naquelas 4 páginas não era apenas competência. Era o tipo de visão analítica que a maioria dos diretores do Grupo Santos não teria conseguido produzir nem em uma semana. Quem era aquela mulher? Cláudia abriu o sistema interno de recursos humanos e puxou o cadastro de Adriana. Currículo enxuto, referências sólidas mas discretas, formação impecável. Nada que explicasse a calma daqueles olhos, nada que explicasse aquela frase: "Você vai entender depois", dita para o CEO na frente de todos, com a serenidade de quem já conhece o final da história.
Ela fechou o sistema, abriu o buscador, digitou Adriana Antunes. Na sala dele, Rafael Santos estava ao telefone, mas não estava ouvindo o que a pessoa do outro lado dizia. Estava olhando para o relatório. Havia relido 3 vezes, e as 3 vezes os números haviam dito a mesma coisa. A mesma coisa que Adriana havia dito na reunião, com a mesma precisão, sem margem para contestação. Ela estava certa. O projeto tinha um erro grave, um erro que a equipe havia deixado passar. Um erro que ele havia deixado passar ao aprovar o projeto sem uma revisão mais detalhada. Rafael fechou a pasta com mais força do que pretendia. Não era o erro que o incomodava. Erros aconteciam, podiam ser corrigidos. O que o incomodava era outra coisa, algo que ele não conseguia nomear direito e que por isso mesmo era ainda mais irritante. Era a forma como ela havia saído, sem súplica, sem lágrimas, sem aquela expressão de derrota que as pessoas carregam quando o mundo desaba sobre elas. Só aquela frase: "Você vai entender depois." O telefone na mesa tocou. Rafael olhou para a tela. Conselho de Administração. Deixou tocar uma vez, 2. Atendeu na terceira. Rafael. A voz do outro lado era a de Dr. Armando, presidente do conselho. Um homem de 70 anos que havia visto empresas nascerem e morrerem e que escolhia cada palavra como quem escolhe onde pisar em terreno instável. Precisamos conversar. Sobre o projeto de expansão, disse Rafael, assumindo o controle da conversa antes que o outro pudesse. Já estou ciente do problema nas projeções. Vamos corrigir até o fim da semana. Houve uma pausa. Não é sobre o projeto, disse Dr. Armando. Rafael ficou quieto. É sobre a funcionária que você dispensou esta manhã, continuou o presidente com aquela voz calma que era mais intimidadora do que qualquer grito. Precisamos conversar sobre quem ela é hoje, antes que você tome qualquer outra decisão. A linha ficou muda por 3 segundos. Quem ela é? Repetiu Rafael, e havia algo diferente na voz dele agora. Uma fissura pequena, quase imperceptível. Ela é uma analista que trabalhava aqui há um dia. A resposta de Dr. Armando veio devagar, pesada, como algo que havia sido guardado por tempo demais. Rafael, você sabe com quem você mexeu? Do outro lado da cidade, numa redação pequena, mas movimentada, Aline Góes estava com os fones de ouvido no pescoço e 3 janelas abertas no computador quando a notificação chegou. Um e-mail. Remetente desconhecido. Sem assunto. Aline abriu com o ceticismo automático de quem recebe dezenas de mensagens anônimas por semana e aprendeu a distinguir as que valem da maioria que não vale nada. O e-mail tinha apenas um anexo e 3 palavras no corpo da mensagem. As 3 palavras eram: procure Adriana Antunes. O anexo era um artigo antigo. Aline abriu, leu, chegou à foto. Ficou parada por um momento, não porque não entendesse o que estava vendo, mas porque entendia perfeitamente e precisava de alguns segundos para processar o tamanho do que aquilo significava. Ela tirou os fones de ouvido, fechou as outras janelas, abriu um documento novo e começou a digitar. De volta ao Grupo Santos, o fim do expediente chegou com uma atmosfera diferente. As pessoas saíam mais devagar do que o normal, conversando em grupos pequenos, trocando olhares, carregando aquela energia elétrica que antecede algo grande sem que ninguém saiba ainda o que. Rogério saiu sem falar com ninguém, com o artigo ainda na cabeça. Cláudia saiu por último, como sempre, mas pela primeira vez em anos, saiu sem saber o que fazer com o que havia descoberto. E José Vitor saiu sorrindo. Com o passo tranquilo de quem acredita estar no lado certo do tabuleiro, ele atravessou o saguão, cumprimentou o segurança com um aceno de cabeça e entrou no carro. Só então tirou o celular do bolso. Havia uma resposta para a mensagem que havia enviado pela manhã. 3 palavras apenas. Perfeito, próxima fase.
José Vitor digitou uma resposta rápida, encostou a cabeça no banco e fechou os olhos com a satisfação de quem acha que controlou o dia. Não sabia, não podia saber, que naquela mesma hora, a 3 quilômetros dali, Adriana Antunes estava sentada à mesa da pequena sala do Instituto Raízes Vivas, com uma xícara de chá na mão e um dossiê aberto na frente. Um dossiê com o nome de José Vitor na capa. E com muito mais dentro do que ele jamais imaginou que alguém pudesse saber. O sussurro havia começado. E sussurros, quando carregam a verdade, não ficam sussurros por muito tempo. Existem verdades que o mundo guarda em silêncio por anos. Não porque ninguém saiba, mas porque ninguém ainda teve coragem ou motivo suficiente para falar. Naquela manhã, o silêncio acabou. Henrique Dias era o tipo de advogado que as pessoas procuram quando todos os outros já disseram que não há mais nada a fazer. 40 e poucos anos, escritório discreto no 12º andar de um prédio sem glamour, reputação construída não em vitórias barulhentas, mas em verdades que ele guardava com o mesmo cuidado com que outros guardam dinheiro. Ele conhecia a Adriana havia muitos anos. Havia sido ele quem a ajudou a reconstituir os documentos da Antunes & Filhos depois da falência. Havia sido ele quem passou madrugadas vasculhando registros contábeis, contratos redirecionados e assinaturas falsificadas, tentando provar o que Adriana já sabia e o que o sistema havia se recusado a reconhecer na época. Naquela manhã, quando o telefone tocou e ele viu o nome dela na tela, atendeu antes do segundo toque. Já vi as notícias, disse ele, sem esperar ela falar. Ainda não são notícias, respondeu Adriana do outro lado. Mas vão ser, em breve. Houve uma pausa curta. Aline Goes ligou para mim ontem à noite, disse Henrique, com a voz de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Ela sabe, Adriana. Não tudo, mas o suficiente para querer saber o resto. Eu sei, disse ela. Deixa ela vir. Aline Goes chegou ao escritório de Henrique com um caderno, um gravador pequeno e aquela expressão específica dos jornalistas que farejaram algo grande. Uma mistura de urgência e controle, como alguém segurando uma chama com as mãos sem deixar queimar. Henrique a recebeu sozinho. Serviu café. Fechou a porta. Vou ser direta, disse Aline abrindo o caderno. O e-mail anônimo que recebi ontem linka Adriana Antunes a Antunes & Filhos e a Antunes & Filhos a uma falência que aconteceu anos atrás após um desvio de contratos por parte de um sócio. Ela pausou. O Grupo Santos foi fundado logo depois desse episódio, com os mesmos contratos, com os mesmos investidores, com a mesma estrutura operacional que a Antunes & Filhos havia construído. Henrique não respondeu imediatamente. Aline continuou. O que eu preciso saber é o seguinte: Rafael Santos foi o sócio? O silêncio de Henrique durou exatamente 4 segundos. Rafael Santos não era sócio formal da Antunes & Filhos, disse ele com precisão cirúrgica. Era funcionário de confiança da família, pessoa de dentro. Alguém que conhecia cada contrato, cada investidor, cada detalhe operacional, porque seu Benedito Antunes confiava nele como se fosse da família. Aline parou de escrever. E foi exatamente essa confiança, continuou Henrique, a voz ficando mais grave, que ele usou para redirecionar os contratos, convencer os investidores a migrarem para uma nova estrutura empresarial registrada no nome dele e deixar a Antunes & Filhos sem base para continuar operando. A falência veio em menos de 6 meses. Aline ficou parada por um momento. Isso é verificável? Perguntou ela, baixinho. Henrique abriu a gaveta da mesa e colocou sobre ela uma pasta grossa, desgastada nas bordas pelo tempo e pelo manuseio de quem a havia aberto e fechado mais vezes do que conseguia contar. Cada página dessa pasta é verificável, disse ele. Aline olhou para a pasta. Olhou para Henrique.
Porque vocês nunca foram a público com isso antes. Henrique encostou no espaldar da cadeira e cruzou os braços, não com arrogância, mas com o peso de quem carrega uma resposta que dói. Porque Adriana não queria. Ele pausou. Não ainda. Do outro lado da cidade, Rafael Santos estava numa reunião com o conselho que havia pedido para acontecer a portas fechadas. Dr. Armando estava na cabeceira. Os outros 5 membros do conselho estavam distribuídos ao redor da mesa com expressões que Rafael conhecia bem. Não eram expressões de apoio, eram expressões de avaliação. O tipo de olhar que as pessoas usam quando ainda não decidiram de que lado vão ficar. Queremos entender o que aconteceu ontem, disse Dr. Armando, com aquela calma que Rafael havia aprendido a temer mais do que qualquer explosão. Uma funcionária foi dispensada após comportamento inadequado em reunião, disse Rafael com a voz firme. Procedimento padrão. Comportamento inadequado. Dr. Armando repetiu as palavras devagar, como se estivesse testando o peso delas. Ela apontou um erro grave numa projeção financeira aprovada por você. Isso é o que está nos registros da reunião. Rafael não respondeu. O erro existe, Rafael? Perguntou um dos conselheiros. Uma pausa de 2 segundos que durou uma eternidade. Existe, disse Rafael. Já estamos corrigindo. O silêncio que se seguiu foi do tipo que não precisa de palavras para comunicar exatamente o que está sendo pensado. Foi Dr. Armando quem quebrou. Rafael, disse ele, colocando as mãos sobre a mesa com uma delicadeza que contrastava com o que veio a seguir. Adriana Antunes é filha de Benedito Antunes. Rafael não se mexeu. Fundador da Antunes em Filhos, continuou o presidente do conselho, a voz baixa e direta como um bisturi. A empresa que antecedeu estruturalmente o Grupo Santos. A empresa cuja falência você acompanhou de perto. Muito de perto. O ar da sala mudou. Não foi uma mudança visível, nenhuma janela abriu, nenhuma luz apagou. Mas todos na sala sentiram. Era aquela mudança de pressão que acontece quando uma verdade grande demais finalmente ocupa o espaço que sempre foi dela. E há mais, disse Dr. Armando, abrindo uma pasta à sua frente. Adriana Antunes é, há alguns anos, a fundadora e principal investidora do Instituto Raízes Vivas. Uma organização que, como vocês devem saber, tem entre seus parceiros estratégicos 3 dos nossos maiores clientes institucionais. Um dos conselheiros fechou os olhos brevemente. Ela também detém, por herança direta e reestruturação jurídica feita nos últimos anos, participação sobre ativos que têm sobreposição com contratos originais do Grupo Santos. Rafael estava imóvel. Dr. Armando o olhou por um longo momento antes de falar a última parte. Você não demitiu uma analista, Rafael. A voz não tinha julgamento. Tinha algo pior. Tinha certeza. Você humilhou publicamente a mulher que tem mais razões do que qualquer pessoa nessa sala para estar aqui. E fez isso na frente de 12 funcionários, 3 dos quais já conversaram com pessoas de fora da empresa sobre o que viram. Cláudia não estava na reunião do conselho. Estava no corredor do andar de baixo, com o celular na mão e uma mensagem pela metade no campo de texto. Uma mensagem para a Adriana que ela havia começado a escrever 3 vezes e apagado as 3. Não sabia o que dizer. Não sabia se tinha o direito de dizer qualquer coisa. Mas sabia, com aquela certeza que não precisa de prova porque vive no estômago, que havia algo que precisava ser feito e que, se não fosse ela a fazer, talvez ninguém fizesse. Ela apagou a mensagem pela 4ª vez e ligou. O telefone chamou 1 vez, 2. Adriana atendeu. Eu sei quem você é, disse Cláudia sem preâmbulo, com a voz levemente partida, mas firme. E eu preciso que você saiba que o que aconteceu ontem não foi justo. Eu estava lá. Eu vi. Do outro lado da linha, Adriana ficou em silêncio por um momento. Eu sei que você estava lá, Cláudia, disse ela, com uma gentileza que não era condescendência. Era reconhecimento genuíno.
E eu sei que você mostrou o relatório para ele. Cláudia fechou os olhos. Por que você voltou? Perguntou ela, a voz saindo menor do que pretendia. A resposta de Adriana veio devagar. Não porque ela hesitou, mas porque algumas respostas merecem o espaço que ocupam. Porque meu pai passou a vida inteira construindo algo honesto, disse Adriana, e merece que alguém, pelo menos uma vez, olhe para o que foi feito e diga em voz alta: isso estava errado. Cláudia não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque a garganta não deixou. Naquela mesma tarde, Aline Goes publicou o primeiro texto. Não era a história completa, era apenas o começo. Uma pergunta feita em público com evidências suficientes para que ninguém pudesse ignorar. O título era simples, direto e absolutamente devastador. Em menos de 2 horas, o nome Rafael Santos estava em toda parte. E o nome Adriana Antunes começava finalmente a ocupar o espaço que sempre foi dele. Mas o que ninguém sabia ainda, nem Aline, nem Cláudia, nem o Conselho, nem Rafael, era que a história que estava vindo à tona era apenas a metade visível. A outra metade estava guardada num dossiê que Adriana ainda não havia aberto para ninguém. E quando abrisse, mudaria tudo. De novo. Nos dias que se seguiram à publicação do texto de Aline Goes, o mundo de Rafael Santos não desabou de uma vez. Desabou aos poucos, e isso foi muito pior. Primeiro foram os e-mails. Aqueles e-mails corporativos escritos com linguagem cuidadosa e distância calculada que as pessoas usam quando querem cancelar algo sem parecer que estão cancelando. Precisamos reagendar. Estamos revisando nossas parcerias estratégicas. Vamos retomar o contato em breve. Nenhum deles dizia o que realmente queria dizer. Todos diziam exatamente isso. Rafael ficou parado na mesa do escritório com a tela cheia de notificações e aquela sensação específica de quem construiu algo alto demais. E só agora, olhando para baixo, percebe a distância do chão. Cláudia entrou com uma lista de ligações não retornadas. 6 parceiros, 2 fornecedores estratégicos e um nome que fez Rafael fechar os olhos por 3 segundos quando ela leu em voz alta. Era o maior cliente do Grupo Santos. Eles pediram uma reunião de emergência para amanhã, disse Cláudia, com a voz neutra de quem está entregando uma notícia ruim com o máximo de profissionalismo possível. Rafael não respondeu. Rafael, disse ela mais baixo desta vez, você precisa se posicionar. Se você não falar primeiro, a narrativa vai ser construída sem você. Ele olhou para ela com uma expressão que Cláudia nunca havia visto naquele rosto em todos os anos que trabalhou ao lado dele. Não era raiva, não era arrogância, era algo que se parecia perigosamente com desamparo. Do outro lado da cidade, numa sala de reuniões pequena e sem janelas no subsolo de um escritório comercial, José Vitor estava sentado na frente de um homem que Adriana conhecia pelo nome, mas nunca havia encontrado pessoalmente. O homem se chamava Silvano e era exatamente o tipo de pessoa que não aparece em nenhum registro público, não tem cargo oficial em nenhuma empresa, mas cujo nome aparece nas margens de negócios que não deveriam existir. O timing foi perfeito, disse Silvano, com a voz pausada de quem nunca tem pressa porque sempre acha que controla o tempo. Com Santos enfraquecido e o conselho instável, a aquisição pode acontecer em semanas, não meses. José Vitor concordou com a cabeça. O conselho já está dividido, disse ele. 2 membros estão dispostos a votar pela reestruturação forçada se Rafael não se recuperar até o fim do mês. Com os contratos sendo suspensos e a imprensa em cima, ele não vai se recuperar. Silvano sorriu, um sorriso pequeno, sem calor. E a mulher? Perguntou ele. Adriana Antunes. José Vitor fez um gesto vago com a mão. Ela foi demitida. Já cumpriu o papel que precisava cumprir. O silêncio que veio depois durou apenas 1 segundo. Mas foi um segundo incômodo. Silvano olhou para José Vitor com uma expressão que não era mais o sorriso de antes. Você tem certeza? Disse ele devagar.
De que ela cumpriu o papel que você acha que ela cumpriu? José Vitor abriu a boca. Fechou. Pela primeira vez, desde que aquele plano havia começado, sentiu algo frio se instalar no estômago. Rogério não havia dormido bem nos últimos dias. Havia passado as noites revendo o que havia encontrado, relendo o artigo, olhando para a foto de Adriana ao lado do pai e lutando com a mesma questão que não saía da cabeça. O que fazer com o que sabia? Havia sido ele quem enviou o e-mail para Aline Góes. Não por heroísmo, não por senso de justiça grandiosa, mas porque havia uma coisa que Rogério sabia, com toda a simplicidade de quem viveu a vida sem grandes dramas, que era errado ficar quieto quando se sabe de algo errado. O pai dele havia ensinado isso. Um homem simples que havia trabalhado a vida inteira com as mãos e que repetia sempre, desde que Rogério era criança: filho, a gente não precisa ser herói, a gente só precisa não ser covarde. Rogério havia enviado o e-mail e agora vivia com o coração na boca esperando as consequências, que até agora não haviam chegado na forma que ele temia, mas que ele sabia que viriam de alguma forma. O que ele não esperava era que naquela tarde, ao sair do prédio, encontraria a Adriana Antunes parada na calçada do outro lado da rua. Ela não estava esperando por ele, ou pelo menos não parecia. Estava com o celular na mão e uma expressão concentrada, e só levantou os olhos quando ele já estava perto o suficiente para que desviar fosse mais estranho do que parar. Os dois ficaram se olhando por um segundo. Foi você, disse Adriana. Não era uma pergunta. Rogério não negou. Meu pai me ensinou que ficar quieto quando se sabe de algo errado é uma forma de participar do erro, disse ele, com a voz levemente rouca. Eu não quis participar. Adriana olhou para ele por um momento longo, com aquele olhar que avaliava sem julgar, que pesava sem pressionar. Como se chamava seu pai? Perguntou ela. Rogério piscou sem entender por que aquela era a pergunta. Seu Geraldo, disse ele. Adriana assentiu devagar, como se aquele nome confirmasse algo. Obrigada, Rogério, disse ela simplesmente, e seguiu em frente. Cláudia chegou ao bairro Serramar no final da tarde. Havia pedido o endereço para Henrique Dias, que havia dado sem perguntar por quê, como se soubesse que era necessário, como se soubesse que Cláudia precisava ver com os próprios olhos antes de entender com a própria cabeça. A casa de Dona Madalena era pequena, bem cuidada, com vasos de flores na janela e uma cadeira de balanço na varanda que parecia ter sido usada tantas vezes que havia tomado a forma exata do corpo de quem sempre sentava nela. Dona Madalena abriu a porta antes que Cláudia tivesse terminado de bater. Era uma mulher de cabelos brancos, olhos escuros e vivos, e aquela postura específica das pessoas que sofreram muito e decidiram em algum ponto da vida que o sofrimento não teria a última palavra. Eu sei quem você é, disse ela, com uma voz calma que tinha textura de quem reza todo dia. Adriana me falou de você. Entre. A sala era simples. Uma mesa, algumas cadeiras, uma estante com fotos. Cláudia olhou para as fotos sem conseguir evitar e parou numa específica. Uma foto de uma menina de talvez 12 anos, com um sorriso que ocupava o rosto inteiro, sentada no colo de um homem de mãos grandes e olhos idênticos aos dela. É ela? Perguntou Cláudia baixinho. É ela, disse Dona Madalena, chegando ao lado dela com 2 xícaras de chá. E esse é o Benedito, o pai dela. Cláudia ficou olhando para a foto por um tempo que não conseguiu medir. Como foi? Perguntou ela, e a pergunta era pequena, mas carregava tudo. Dona Madalena sentou devagar, colocou as mãos no colo e ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não quer responder, mas o silêncio de quem está escolhendo por onde começar uma história que dói em todo lugar. O Benedito não era um homem de muitos bens, disse ela por fim, mas era um homem de muita honra. Passou a vida inteira construindo aquela empresa com as próprias mãos, contrato por contrato, cliente por cliente.
Tratava cada funcionário como família. Ela pausou. Inclusive aquele que destruiu tudo. Cláudia não disse nada. Quando a empresa faliu, continuou Dona Madalena, a voz firme, mas com uma fissura pequena que aparecia e desaparecia. O Benedito não conseguiu entender. Não era o dinheiro, era a traição. Era não conseguir entender como alguém que ele tratou como filho pôde fazer aquilo. Ela olhou para as mãos. Ele adoeceu depressa e foi embora antes de ver a Adriana se reerguer. O silêncio que se seguiu era do tipo que não deve ser preenchido com palavras. Cláudia sentiu o calor subir no rosto e piscou mais rápido do que precisava. "E a Adriana?", disse Dona Madalena, levantando os olhos com uma expressão que era ao mesmo tempo dor e orgulho imenso. Ficou sozinha, sem nada, com uma mãe doente e uma promessa que havia feito para o pai no último dia que ele estava consciente. "Não, que promessa?", perguntou Cláudia com a voz saindo menor do que pretendia. Dona Madalena olhou para ela com aqueles olhos escuros e vivos. Que ela não deixaria o nome do pai morrer em vão. Cláudia fechou os olhos. Dona Madalena alcançou a mão dela por cima da mesa e segurou com firmeza. "Minha filha não voltou para se vingar", disse ela, com uma certeza absoluta que não precisava de volume para preencher a sala inteira. Ela voltou para fechar uma ferida que quase a matou e para provar que o Benedito construiu, a honra, o trabalho, a decência, vale mais do que qualquer império erguido em cima da dor dos outros. Cláudia saiu da casa de Dona Madalena quando já estava escuro. Ficou parada na calçada por um momento, com o ar frio da noite no rosto, processando tudo o que havia ouvido. Tirou o celular do bolso. Abriu a conversa com Rafael Santos. Ficou olhando para o campo de texto por um longo tempo. Depois guardou o celular sem digitar nada. Havia coisas que precisavam ser ditas pessoalmente. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, José Vitor abriu o laptop e começou a mover arquivos. Discretamente, metodicamente, como alguém que sente o chão tremer e decide, antes que tudo desabe, garantir que pelo menos ele estará de pé. O que ele não sabia era que cada movimento que fazia estava sendo registrado. Havia muito tempo. Existe uma dor que não grita, não aparece no rosto, não vaza nas conversas, não pede licença para entrar num ambiente e mudar o ar de tudo ao redor. Ela simplesmente mora. Se instala fundo, abaixo de tudo, abaixo da competência, abaixo da determinação, abaixo da calma que as pessoas admiram de longe sem entender de onde vem. E fica lá, quieta, como uma raiz que sustenta uma árvore que o mundo vê apenas pela copa. Adriana Antunes carregava essa dor havia anos. E naquela noite, sentada à mesa do Instituto Raízes Vivas, com uma xícara de chá que havia esfriado sem que ela percebesse, ela finalmente deixou essa dor ter nome. Henrique Dias chegou às 8 da noite com uma pasta debaixo do braço e a expressão de quem sabe que a conversa que está prestes a ter não vai ser fácil, mas que precisa acontecer. Ele havia sido mais do que advogado de Adriana ao longo de todos esses anos. Havia sido testemunha. Havia visto de perto o que aquela história havia custado, página por página, ano por ano, em silêncio quase absoluto. Sentou à mesa. Colocou a pasta de lado e esperou. Adriana ficou olhando para a xícara por um momento. "Você sabe que quando eu tinha 12 anos, começou ela, com uma voz baixa e uniforme, como quem narra algo que já revisitou tantas vezes que as bordas afiadas já ficaram lisas. O meu pai me levou para conhecer a empresa num sábado de manhã?" Henrique não respondeu. Sabia que não era a hora de falar. Não tinha ninguém lá, só a gente dois. Ela pausou. Ele abriu cada sala, me mostrou cada detalhe, explicou o que cada setor fazia. E no final parou no meio do corredor. Olhou para mim com aquele sorriso dele, aquele sorriso que ele tinha quando estava orgulhoso, mas tentava não mostrar, e disse: "Um dia isso vai ser seu, e você vai fazer melhor do que eu." A sala ficou quieta. "Eu tinha 12 anos, repetiu ela.
E naquele momento, achei que aquilo era para sempre. A história de Benedito Antunes era a história de muitos homens que constroem coisas grandes com recursos pequenos, movidos não pelo capital, mas pela teimosia honesta de quem acredita que trabalho sério produz resultado sério. A Antunes Filhos havia começado pequena, um contrato, depois 2, depois 10. Benedito não fazia propaganda, não negociava por vaidade. Entregava o que prometia, no prazo que prometia, pelo preço que combinava. E foi essa consistência silenciosa que, ao longo dos anos, construiu uma reputação sólida, o suficiente para atrair contratos maiores, investidores mais relevantes e um crescimento que a família ainda estava aprendendo a administrar quando tudo desmoronou. Rafael Santos havia chegado indicado por um parceiro de confiança. Jovem, articulado, com um conhecimento técnico que impressionava e uma capacidade de se relacionar que encantava. Benedito o contratou, abriu as portas, apresentou os clientes, compartilhou as estratégias, tratou aquele rapaz com a mesma generosidade que tratava os próprios filhos, porque era assim que Benedito Antunes funcionava. Para ele, confiança não era algo que se provava antes de dar. Era algo que se oferecia primeiro, como um ato de fé. Foi exatamente essa fé que Rafael usou contra ele. Durante meses, enquanto sorria nas reuniões, enquanto jantava na casa da família, enquanto Adriana o via como alguém próximo, Rafael havia trabalhado nas sombras, reuniões paralelas com os investidores, conversas privadas com os clientes maiores, documentos assinados em nome da empresa, redirecionados para uma nova estrutura jurídica registrada discretamente no nome dele. Quando Benedito percebeu, já era tarde. Os contratos haviam migrado. Os investidores haviam seguido. A Antunes Filhos acordou uma manhã sem base operacional para continuar existindo. Como um corpo que descobre, de repente, que o coração foi retirado enquanto dormia. Meu pai tentou reagir, disse Adriana, as mãos agora abertas sobre a mesa, como se precisasse de espaço para carregar o que estava falando. Foi ao escritório de Rafael, pediu explicação, pediu que ele desfizesse o que havia feito. Henrique, que havia estado presente naquela época através dos registros e relatos, ficou quieto. Rafael disse que tudo havia sido feito dentro da lei. A voz de Adriana não tinha raiva, tinha algo mais pesado do que raiva. E tecnicamente era verdade. Ele era inteligente demais para deixar algo flagrantemente ilegal. Tudo estava nas margens, nas zonas cinzas onde a lei existe, mas a justiça some. Ela pegou a xícara fria, olhou para ela e colocou de volta. Meu pai voltou para casa naquele dia diferente. Ela pausou. Não era a perda financeira. Era a perda de algo que ele não conseguia nomear. A perda de acreditar que as pessoas são, no fundo, o que parecem ser. Henrique fechou os olhos brevemente. Ele adoeceu rápido, continuou ela. Mais rápido do que qualquer médico conseguia explicar. Como se o corpo tivesse decidido acompanhar o que a alma já havia sentido. Uma pausa longa. Em menos de um ano ele foi embora. A sala ficou em silêncio absoluto. Apenas o barulho distante da rua lá fora. A cidade seguindo seu ritmo indiferente, como sempre faz, independente de qualquer coisa. Eu estava com ele, disse Adriana, mais baixo agora. No último dia em que ele estava consciente, ele pegou minha mão e disse que tinha uma coisa que precisava me pedir. Ela respirou fundo. Pediu que eu não deixasse o nome dele morrer em vão. Não por vingança, ele foi muito claro nisso. Disse que vingança era um peso que destrói quem carrega mais do que quem recebe. Pediu que eu provasse que o que ele havia construído, a forma como ele havia vivido, a honra, a decência, o trabalho honesto, valia mais do que qualquer coisa erguida por caminhos tortos. Henrique abriu os olhos, olhou para ela. E você passou todos esses anos fazendo exatamente isso, disse ele. Não era uma pergunta. Adriana assentiu.
O Instituto Raízes Vivas havia nascido 2 anos depois da morte de Benedito. Com o pouco que restou, não em dinheiro, que não havia muito, mas em reputação, em relações que resistiram à tempestade e em uma determinação que não tinha precedente, Adriana havia começado a reconstruir. Não reconstruiu a Antunes Filhos. Essa decisão havia sido consciente e definitiva. Ela construiu algo diferente, algo maior, num sentido que não se mede em contratos ou faturamento. O Instituto havia começado como um espaço pequeno de capacitação profissional para jovens do bairro Serramar. O mesmo bairro onde Adriana havia crescido, onde Dona Madalena havia perdido a casa e reconstruído a vida num cômodo alugado com a ajuda de vizinhos que não tinham muito, mas deram o que tinham. Com o tempo, o Instituto cresceu. Não porque Adriana havia buscado holofotes, havia feito o oposto, mantendo o perfil mais baixo possível enquanto o trabalho falava por si. Parcerias foram chegando, recursos foram aumentando. O nome do Instituto foi se espalhando nos círculos certos, não pelos corredores corporativos onde Rafael Santos transitava, mas pelos lugares onde decisões reais sobre comunidades reais eram tomadas. E foi nesses lugares que Adriana havia construído, em silêncio e ao longo de anos, uma rede de relações que nenhum dinheiro compra e nenhuma arrogância desfaz. Você podia ter ido a público anos atrás, disse Henrique por fim. Com o que tínhamos, você podia ter exposto tudo muito antes. Adriana olhou para ele. Eu sei, disse ela. Por que não foi? Ela ficou em silêncio por um momento, um silêncio pensativo, não evasivo. Porque eu precisava ter certeza, disse ela por fim, de que quando isso viesse à tona, não pareceria vingança. Precisava que o mundo visse a diferença entre uma mulher destruindo um homem e uma verdade finalmente ocupando o lugar que sempre foi dela. Henrique ficou olhando para ela. E agora você tem essa certeza? Adriana levantou os olhos para ele. E neles havia algo que não era triunfo, não era alívio, não era nenhuma das emoções que as pessoas geralmente associam ao momento em que uma longa espera chega ao fim. Era paz, uma paz trabalhada, conquistada, centímetro por centímetro, ao longo de anos de silêncio e reconstrução. Agora eu tenho, disse ela. Henrique assentiu devagar. Depois olhou para a pasta que havia trazido, a pasta com o dossiê sobre José Vitor, e a empurrou suavemente na direção dela. Então está na hora, disse ele. Adriana colocou a mão sobre a pasta. Não a abriu imediatamente. Ficou com a mão sobre ela por um momento, como quem se despede de algo antes de dar o passo seguinte, como quem sabe que depois daquele passo, nada mais será como antes. Depois, abriu. Naquela mesma noite, Rafael Santos estava sozinho no escritório escuro, sem a armadura do terno, sem as palavras certas, sem o peso da arrogância que havia carregado por anos como se fosse proteção. Apenas um homem, uma sala vazia e o silêncio pesado de quem começa finalmente a entender o tamanho do que fez. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez, desde aquela traição que ele havia convencido a si mesmo de que era apenas negócios, Rafael Santos não conseguiu fugir de si mesmo. Não havia para onde ir. Algumas histórias terminam com explosão, com barulho, com confronto, com um momento em que tudo desaba de uma vez e o mundo para assistir. Mas as histórias que realmente mudam as pessoas, as que ficam depois que o som some, as que o público carrega para casa sem perceber, essas terminam diferente. Terminam com verdade. 2 semanas depois da noite em que Rafael Santos ficou sozinho num escritório escuro, sem para onde fugir, Cláudia Maia chegou antes de todo mundo ao Grupo Santos. Não era incomum, ela sempre chegava cedo. Mas naquela manhã, havia algo diferente no jeito com que ela atravessou o saguão,
Subiu no elevador e caminhou até a sala de Rafael com uma pasta na mão e uma decisão tomada que havia custado noites de sono e dias de silêncio para se formar. Ela bateu na porta. "Entre", disse a voz do outro lado, mais baixa do que costumava ser, mais cansada. Rafael estava de pé perto da janela, olhando para a cidade lá embaixo. O mesmo gesto de sempre, mas com um peso completamente diferente. As semanas anteriores haviam deixado marca. Não no terno, não na postura, mas nos olhos. Havia algo nos olhos dele que não estava lá antes da demissão de Adriana. Algo que se parecia com a consciência chegando atrasada, como sempre chega, e cobrando tudo de uma vez. Cláudia colocou a pasta sobre a mesa. "O que é isso?", perguntou ele. "É o que você deveria ter lido no primeiro dia em que o nome dela chegou até você", disse ela, com uma voz firme e gentil ao mesmo tempo. A voz de quem respeita, mas não recua. "É a história completa de Adriana Antunes. Henrique Dias me autorizou a trazer." Rafael olhou para a pasta por um longo momento. Depois olhou para Cláudia. "Você sabia", disse ele. "Não era acusação, era constatação." "Descobri junto com todos", respondeu ela. "Mas diferente de todos, eu estava lá quando você apontou o dedo para ela." Uma pausa. "E eu não fiz nada." O silêncio entre os dois durou o tempo necessário para que aquela frase pousasse onde precisava pousar. "Ela aceitou se encontrar com você", disse Cláudia por fim. "Hotel Grandeur, hoje à tarde. Sala reservada no 10º andar." Rafael fechou os olhos brevemente. Por que ela aceitaria me ver? Cláudia pegou a pasta, abriu na última página e virou na direção dele. Era uma carta, manuscrita, com a letra firme e controlada que ele havia aprendido a reconhecer naqueles poucos dias em que Adriana havia trabalhado no Grupo Santos. Ele leu, não em voz alta, mas Cláudia viu, pelo movimento dos olhos e pela forma como a mandíbula dele se contraiu no meio da leitura, exatamente onde a carta havia chegado fundo. O Hotel Grandeur tinha aquela arquitetura que tenta impressionar sem parecer que está tentando. Mármore discreto, luz indireta, silêncio cuidadosamente mantido por paredes grossas e carpetes que absorviam cada passo. Adriana chegou primeiro. Sentou à mesa da sala reservada do 10º andar com uma xícara de café na frente e o dossiê sobre José Vitor fechado ao lado. Não como ameaça visível, mas como presença. Como lembrete de que ela não estava ali de mãos vazias nem de coração vazio. Henrique Dias estava sentado 2 andares abaixo no lobby com o telefone na mão. Presente sem estar presente. Porque Adriana havia pedido isso. Queria aquele encontro a sós. Rafael chegou pontualmente. Entrou na sala sem a armadura habitual, sem a entrada calculada, sem o olhar que avalia antes de cumprimentar. Entrou como um homem que havia lido uma carta naquela manhã e ainda estava, horas depois, processando o que havia lido. Sentou na cadeira do outro lado da mesa. Por um momento, nenhum dos dois falou. Era um silêncio diferente de todos os silêncios que haviam existido entre eles até então. Não era o silêncio da reunião, carregado de tensão e hierarquia. Não era o silêncio do corredor, onde ele havia passado sem vê-la. Era o silêncio de 2 pessoas que carregam uma história em comum e ainda não sabem por qual ponta começar a segurá-la. Foi Rafael quem falou primeiro. "Eu sabia quem você era", disse ele, direto, sem preâmbulo. "Desde antes do processo seletivo, eu vi o currículo e reconheci o nome." Adriana não demonstrou surpresa. "Já sabia. E mesmo assim, você me contratou", disse ela. "Eu precisava saber o que você queria", disse ele, com uma honestidade que parecia custar algo. "Precisava entender se você havia voltado para destruir ou para outra coisa." "E o que você concluiu?" Rafael olhou para ela por um longo momento. "Que eu não merecia nenhuma das 2 coisas que você poderia fazer", disse ele. "Nem a destruição, nem a misericórdia." Adriana ficou em silêncio. "O que eu fiz com a sua família?", continuou ele,
a voz saindo mais baixa agora, sem o polimento corporativo, sem a distância segura. Não foi negócio. Eu me convenci durante anos de que era. Que era estratégia, que era mercado, que era o que precisava ser feito. Ele parou. Mas na noite em que fiquei sozinho naquele escritório, pela primeira vez não consegui mais acreditar nisso. O que mudou? Perguntou Adriana. Você, disse ele simplesmente. A forma como você saiu daquela sala. A frase que você disse. Ele pausou. Você vai entender depois. Eu fiquei com isso por dias. E quando entendi, quando li tudo, quando Cláudia me mostrou a pasta esta manhã, o que eu entendi não foi sobre negócios, foi sobre o seu pai. A sala ficou quieta. Eu conheci o Benedito, disse Rafael, e pela primeira vez havia algo na voz dele que não era calculado, não era construído, era genuíno e doloroso. Era um homem que não existia mais no mundo onde eu aprendi a operar. E eu usei exatamente isso contra ele. Adriana olhou para ele por um longo tempo. Não havia raiva nos olhos dela. Havia algo mais complexo. O tipo de coisa que só existe em pessoas que sofreram de verdade e escolheram conscientemente não deixar o sofrimento definir quem são. Ela empurrou o dossiê na direção dele. Isso é sobre José Vitor, disse ela. Desvio sistemático de recursos do Grupo Santos ao longo de anos. Ele e um intermediário chamado Silvano planejavam usar o enfraquecimento da sua empresa, causado pela exposição pública, para forçar uma aquisição forçada. Você seria responsabilizado pelos desvios dele. Rafael olhou para o dossiê. Por que você está me mostrando isso? Era a pergunta que todos estavam esperando. A pergunta que Cláudia havia feito a Dona Madalena. A pergunta que Aline Gois havia feito a Adriana. A pergunta que o mundo inteiro faria quando soubesse. Adriana respondeu com a mesma clareza com que fazia tudo. Porque meu pai não me ensinou a destruir, disse ela. Me ensinou a fazer o que é certo e deixar que você fosse responsabilizado por crimes que não cometeu não seria certo, independente do que você fez. Rafael ficou parado. Isso não significa que o que você fez está resolvido, continuou ela, sem deixar que o silêncio criasse uma conclusão que não existia. Significa que cada coisa responde pelo que é. José Vitor responde pelo que fez. Você responde pelo que fez, e eu escolho como vivo com o que me fizeram. Nas semanas seguintes, os arcos foram se fechando com a precisão silenciosa das coisas que precisavam acontecer. José Vitor foi afastado do Grupo Santos após Adriana entregar o dossiê às autoridades competentes. Silvano, cujo nome finalmente ganhou visibilidade pública através de uma reportagem de Aline Gois, a mais completa que ela havia escrito em toda a carreira, respondeu legalmente pelas articulações que havia passado anos construindo nas sombras. A reportagem ganhou repercussão nacional e o nome de Aline passou a ser associado ao jornalismo que importa. Aquele que não apenas conta histórias, mas muda o que precisa ser mudado. Dr. Armando conduziu pessoalmente a reestruturação do Conselho do Grupo Santos, implementando camadas de governança que deveriam ter existido desde o início. Em sua primeira fala pública após o processo, citou, sem nomear, a coragem de quem escolhe fazer o certo quando seria mais fácil fazer o conveniente. Cláudia Maia assumiu um papel de liderança na nova estrutura da empresa, não por indicação de Rafael, mas por votação do Conselho, que havia observado com atenção a forma como ela havia navegado aquela crise com integridade em cada decisão. E Rafael Santos, o homem que havia construído um império sobre fundações erradas e passado anos sem perceber o custo real disso, começou pela primeira vez a trabalhar de uma forma que não reconhecia, mas que, estranhamente, parecia mais sustentável do que tudo que havia feito antes. Num sábado de manhã, Rafael Santos chegou ao bairro Serramar, sem terno, sem agenda, sem a linguagem corporal de quem chega para negociar.
Bateu na porta da casa de Dona Madalena. Ela abriu, olhou para ele por um momento, com aqueles olhos escuros e vivos que haviam visto coisa demais para se impressionar com aparências, e disse apenas: "Eu estava esperando." Entraram, sentaram, e por um longo tempo, Rafael Santos ouviu mais do que falou, talvez pela primeira vez na vida. Quando saiu, horas depois, havia algo diferente nele que não tinha nome certo. Não era perdão. Esse não era de Dona Madalena para dar ou não dar naquele dia. Era algo anterior ao perdão. Era o primeiro passo na direção de merecê-lo. Adriana não estava em Serra Mar naquele sábado. Estava em outro lugar, num voo, com a janela do avião à sua esquerda e o céu claro lá fora, indo em direção a um compromisso que havia agendado meses antes e que agora, finalmente, chegava num momento diferente do que havia imaginado quando marcou. Ela havia sido convidada para falar numa conferência internacional sobre desenvolvimento social. Não como filha de alguém, não como herdeira de uma história, mas como fundadora do Instituto Raízes Vivas, reconhecido naquele ano como uma das iniciativas mais impactantes do país. No caderninho que levava sempre na mochila, havia uma única linha escrita na primeira página, a mesma linha que estava na carta que havia deixado para Rafael semanas antes. A carta que Cláudia havia encontrado sobre a mesa. A carta que havia feito a mandíbula de Rafael se contrair no meio da leitura. Uma linha que seu Benedito havia dito para ela naquela tarde de sábado, quando ela tinha 12 anos e ele a levou para conhecer a empresa pela primeira vez. "O que você constrói com honra, minha filha, ninguém tem poder de tirar de você, porque não fica nos contratos, fica em quem você é." Adriana olhou pela janela para o céu lá fora, fechou o caderninho. Respirou. E pela primeira vez em muitos anos, a ferida não doeu. Estava fechada.